Muita gente acha que reposição hormonal serve para duas coisas, para libido e para parar o fogacho. Só que reposição hormonal serve para milhares de coisas, além de prevenir doenças. Todos os estudos que têm hoje como objetivo saúde, longevidade, mostram que grande maioria das doenças que tiram a qualidade de vida e que matam as pessoas que estão envelhecendo, tem como coincidência queda dos hormônios. Portanto, você repor de maneira fisiológica em quem não tem contraindicação, em tese você vai reduzir o risco dessas doenças. O que acontece com a mulher que está na menopausa? Ela ganha peso, ela fica com sono ruim, ela cai a libido, ela aumenta o percentual de gordura, ela perde massa magra, ela aumenta o apetite por doce, ela fica mais cansada, mais fadigada. Normalmente no consultório hoje, sem medo de errar, sintomas mais frequentes, homens e mulheres que estão caindo os hormônios, é fadiga, é cansaço excessivo, é não conseguir mais cumprir a sua rotina diária, porque aquilo que era fácil e normal para eles se tornou algo fora do comum, porque um cansaço muito grande passou a tomar conta dessas pessoas que têm a queda dos seus hormônios. Então, a queda dos hormônios bagunça todo o metabolismo, e aí ela passa a comer diferente, aí ela passa a não conseguir mais fazer atividade física, aí a vida sexual fica ruim, aí a saúde mental fica ruim, fica mais ansiosa, mais depressiva, ou seja, bagunça tudo. E o que é que a gente percebe? Quando a gente equilibra esses hormônios, ela volta à normalidade, as coisas entram nos eixos e ela volta a ter a qualidade de vida que tinha antes de ter esses hormônios completamente bagunçados por sua queda na menopausa. E a pessoa, por exemplo, que está assintomática? Pessoa que está com estradiol, vamos lá, 16, né? Tá abaixo de 20, mas ela não tem sintoma. Tem que ajustar ou não? Assim, a gente parte do pressuposto de um ditado americano que só se conserta aquilo que está quebrado. Então, assim, o que a gente precisa é ter um bom olho clínico e uma boa avaliação laboratorial, porque muitas vezes se acostumar com o que é ruim faz a pessoa pensar que não tem nada ruim, não tem nenhum sintoma de menopausa na vida dela. Se realmente ela não tem nada e ainda mantém níveis muito próximos, o que a gente tem que fazer é estimular a qualidade de vida para manter isso por mais tempo. Ter boa alimentação, atividade física, dormir bem, o controle do estresse. E tem pacientes assim? Tem. Eu tenho pacientes que eu postergo essa reposição hormonal porque ela não tem necessidade. Mas o que eu vejo na grande maioria delas é achar que não sente nada porque ou já esqueceu de como era antes ou não liga aquilo à menopausa, por exemplo. Ah, não, eu venho ganhando muito peso, mas isso já é uma coisa que para mim eu venho brigando há muito tempo. Mas óbvio, porque aquele hormônio já vem caindo há muito tempo. Como é que tá a sua libido? Ah, tá normal. Ah, tá normal. Aí quando a gente vai ver, é porque o marido também já caiu, o hormônio. Mas assim, como era a sua frequência sexual? De 2, 3 vezes por semana e hoje, uma vez por mês, mas tá normal. Ela acha que tá normal por quê? Porque nem ela nem o marido têm a mesma necessidade e vontade porque os hormônios caíram. Então a gente tem que investigar. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo passar despercebido pelos colegas é incontinência urinária. Como eu fui um cirurgião especialista nessa parte de assoalho pélvico, é uma coisa que eu sempre pergunto. Mas ou por vergonha ou por já ter se acostumado, o que a gente vê é muitas mulheres ter esse sintoma que não tinha antes da menopausa. Porque a gente sabe que, óbvio, o principal fator de risco para incontinência e para urgência, que são coisas diferentes, tem relação com o parto, com o número de filhos e principalmente ligado ao parto normal. Mas essas mulheres só ficam sintomáticas na menopausa, mostrando como os níveis hormonais têm uma ligação direta com isso. Então, ela já se acostumou. Ela não vai para um lugar que ela não tenha um banheiro que ela saiba por perto. Ou, como eu já tive algumas pacientes muito tristes e chateadas, por quê? Porque ela saía muito com o filho, mas o filho parece que tem mais amor ao carro dele do que a mãe, e passou a não querer mais sair com a mãe porque ela já deu umas 2 escapadas de urina e melou o carro dele. Então, isso é uma coisa que impacta a qualidade de vida dessas mulheres e às vezes ela tem vergonha de dizer. Então, é necessário que a gente saiba investigar. Outra coisa é o sono. Eu não sinto nada na menopausa. Como é que a senhora dorme? Péssimo.
Era assim antes? Não, de uns 2 anos pra cá ficou assim. E normalmente o que é mais impactante nessa mulher na menopausa? É manter o sono. Ela, na maioria das vezes, não tem muita dificuldade de começar a dormir, mas a queda dos hormônios, principalmente do estrogênio, faz com que ela passe a ter um sono muito leve, com um sono muito entrecortado, muito interrompido e acorda péssima no outro dia. Isso é um sintoma clássico de menopausa, mas que normalmente ela não linka isso. Ela acha que não tem sintoma nenhum porque ela só tem na cabecinha dela o que? Sintoma de menopausa é a vagina ressecada, é queda da libido, é onda de calor. E isso uma parcela das pacientes não sente, porque ela não. São mais de 300 sintomas relacionados à menopausa e, obviamente, que ninguém vai ter todos. Mas, se ela não tiver o que ela considera principal, o que ela linka com a menopausa, ela acha que não tem sintoma. Então, muitas vezes, o que precisa é de uma boa investigação, porque ela tem, mas não está reconhecendo aquilo como algo que é pertinente a quem está na menopausa. E aí, já que a gente está falando da menopausa, quando chega já a mulher que entrou na menopausa, mas é aquela mulher já mais antenada, já usa gestrinona antes, ou para uma indicação que não é endometriose, ou porque é paciente de endometriose, mas usa gestrinona. E aí entrou na menopausa, e aí, para protagonizar o estrogênio, o médico diz, não pode mais usar gestrinona, vou tirar. E aí essas pacientes também vêm para mim dizer, o médico mandou tirar a gestrinona por causa do estrogênio, e eu estou arrasada, eu não quero ficar sem e tal. Isso é real, acontece o tempo inteiro. E eu acho que é por um pavor dos médicos de preservar o estrogênio da mulher, talvez de não conseguir fazer um equilíbrio, mas o fato é que tira. E aí, como é? Essa mulher ela pode continuar usando gestrinona? Como é essa administração de um antiestrogênico na menopausa, que é quando a gente precisa do estrogênio? Veja só, em primeiro lugar, o que a gente precisa é ter mais informação. É óbvio que essa mulher não pode mais usar gestrinona na dose que ela utilizava quando ela tinha níveis normais ou até excessivos de estrogênio que estavam sendo bloqueados por uma doença estrogênio dependente. Mas, obviamente, que essa mulher pode e deve permanecer em alguns casos. Por exemplo, se é uma mulher que tem endometriose, se é uma mulher que tinha mioma e parou de sangrar, se você for fazer a reposição, ela vai voltar a sangrar, ela pode recidivar algum foco de endometriose. O que vai mudar é a dose. Obviamente, se você vai repor o estrogênio dela para níveis basais, você também vai manter essa gestrinona em níveis basais, que vai ser a metade, 1/3 da dose que ela utilizava quando estava no Menacme e precisava bloquear esse excesso de estrogênio. A gente não pode deixar de lembrar que um dos objetivos da menopausa é manter massa muscular e manter massa óssea. Osteopenia e osteoporose são problemas sérios, muito pertinentes a mulheres na menopausa, em que a gente precisa ter esse controle, e mais do que isso, a sarcopenia. A grande maioria do ginecologista pensa só no osso e esquece que quem protege o osso é o músculo. E segundo, a principal causa do que a gente chama de fragilidade do idoso. O que é fragilidade do idoso? É a perda da capacidade de execução de coisas primárias, como andar, como carregar um peso, como praticar uma atividade física. Isso se deve a quê? A perda de massa muscular que começa a ocorrer a partir dos 30 anos de idade. Então, quando você tem um hormônio que consegue preservar essa massa muscular, é algo totalmente pertinente de ser mantido. O que precisa se diferenciar é: gestrinona é para todo mundo? Não. Gestrinona é reposição hormonal? Não. Reposição, como o próprio nome diz, é você devolver à mulher ou ao homem algo que ele produzia e parou de produzir. Ninguém produz gestrinona. Mas gestrinona é algo passível de ser usado numa mulher de menopausa quando tem indicação. E, obviamente, o que você vai fazer é equilibrar essa dose, que vai ser muito menor do que ela precisava quando estava no Menacme. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é o segredo do sucesso, de ter milhares de pacientes na menopausa que usam gestrinona e que estão ótimas, com bons níveis de estrogênio, com bons níveis de testosterona, associado a uma progesterona natural, que é a reposição verdadeira na menopausa, porque a mulher precisa sim de progesterona e o homem também. Se engana quem acha, por exemplo, que uma mulher que tirou o útero não precisa de progesterona. Eu digo, minha querida, eu que sou homem preciso, imagine você que é mulher. Então, pela nomenclatura, né, do nome ser
progesterona, que é progestacional, que é o principal, mas não é o único motivo pelo qual a mulher precisa de progesterona. As mulheres que não têm mais úteros precisam, por quê? Para melhorar a qualidade do sono. A progesterona natural é um principal indutor do sono que a gente tem no nosso corpo, nós homens e mulheres. Então, para começar a dormir, a gente não precisa de melatonina. Melatonina não faz ninguém começar a dormir. A gente precisa dos nossos indutores naturais que fazem o quê? Que aumentam o nosso GABA, que é o nosso neurotransmissor, que nos dá mais calma, que nos faz preparar para descansar, para dormir. E a redução dos outros neurotransmissores que nos fazem ficar alertas. E a progesterona faz justamente isso. A progesterona natural, em doses fisiológicas, ela tem uma ação diurética. As pessoas confundem com progestínico. É diferente anticoncepcional, que faz você reter líquido. A progesterona, em dose fisiológica, ela é diurética. Agora, em doses excessivas, ela pode fazer retenção de líquido. Tudo depende da dose. A progesterona, ela também preserva o osso. A gente, para ter boa massa óssea, a gente precisa ter equilíbrio de duas ações. As ações dos osteoclastos, que são as células que destroem o osso, principalmente o osso velho, e os osteoblastos, que são as células que reconstroem esse osso. O estrogênio, por exemplo, ele freia o excesso da ação do osteoclasto, mas o estrogênio não faz a gente reconstruir o osso. O que faz os osteoblastos reconstruírem osso são a progesterona e a testosterona. Então a gente precisa de progesterona para também construir osso. A progesterona, ela está ligada intimamente a consumo excessivo de determinadas drogas. É por isso que existem tratamentos para adicção, por exemplo, até de cocaína, com a utilização de progesterona. Níveis mais baixos de progesterona fazem com que a gente fique mais propenso a consumir determinadas drogas, inclusive açúcar. Então, mulheres com níveis mais baixos de progesterona comem mais doce. Então, repor a progesterona faz esse controle dessa avidez por doce e por determinadas drogas, como o álcool também, por exemplo. Então, é sim necessária a reposição de progesterona, inclusive para homens, quanto mais mulheres, independente de ter útero ou não. O que vai ser diferente é que nas mulheres com útero a gente pode usar uma dose maior para essa progesterona antagonizar a ação do estrogênio no endométrio e que ela não sangre. Nas mulheres que não têm útero, a gente vai usar uma dose menor porque a gente não precisa dessa ação no útero porque ela não tem mais útero.